E no nosso Bons Conselhos de hoje, nós vamos conversar sobre como vivenciarmos esse dia com o Lucivan de Assis, ele que é o coordenador da RCC no Piauí. Lucivan, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Muito obrigado, Joyce. Uma alegria estar aqui com você, com todos partilhando esse dia tão rico para nós, para a nossa igreja. Então, Lucivan, fala pra gente como o Espírito Santo se faz presente na nossa vida, no nosso dia a dia. O Espírito Santo é um dom de Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. As nossas reuniões, os nossos encontros, eles iniciam sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós podemos perceber aí que o Espírito Santo é Deus. E recebê-lo significa receber o próprio Deus. Os teólogos dizem que o Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho em movimento. Então recebê-lo é receber o dom maior de Deus, ou seja, receber Deus mesmo, o seu amor. E como nós devemos nos preparar para recebê-lo? Receber o Espírito Santo passa por alguns processos, vamos dizer assim. Claro, é um dom, é gratuito. Deus não cobra, Deus não faz barganha para que recebamos o Espírito Santo. Somos obras das mãos de Deus, somos criaturas que viemos da mente perfeita de Deus. Então o Espírito Santo está em nós pelo próprio ato criador de Deus. Porém, recebê-lo como uma aceitação passa primeiramente por esse desejo. A nossa igreja, nós temos a graça do batismo, já pela tradição da igreja, logo ali nos primeiros dias, nos primeiros anos da vida. Então, receber o Espírito Santo enquanto um sacramento, essa graça maior de se tornar filho de Deus, de se tornar partícipe da igreja, é exatamente desejar, querer. Lembrando que o Espírito Santo é uma pessoa, então é preciso se relacionar, se abrir, não ser indiferente ao Espírito Santo e a partir daí então uma relação bonita de amizade entre eu e o Espírito Santo vai gerar uma vida nova. E qual a importância desse Espírito Santo para nós cristãos? Qual a importância de estarmos sempre, em busca do Espírito Santo dentro da gente? Essa é uma boa pergunta, Joyce, porque parece que por algum tempo o Espírito Santo ele ficou esquecido dentro de nós, né? Em que sentido? Nesse sentido relacional. Não apenas no sentido catequético, porque desde os primeiros dias na catequese nós já aprendemos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Porém, é uma pessoa que muitas vezes não tem uma boa relação conosco, né? Basta, se nós formos olhar no nosso dia a dia, as nossas orações, a gente sempre reza ao Pai, como Jesus nos ensinou, Pai nosso que estais nos céus. Nós sempre clamamos o nome de Jesus, Jesus me ajuda, Jesus está difícil, mas pouco se vê essa relação vivencial com o Espírito Santo, dizer, Espírito Santo de Deus me ilumina, Espírito Santo de Deus me ajuda, Espírito Santo de Deus eu preciso tomar uma decisão importante, qual é o melhor caminho? Né? Então, essa experiência pessoal com o Espírito Santo, ela precisa ser lapidada, trabalhada, assim como nós nos esforçamos para ser amigos de alguém, né? Se nós somos amigos é porque a gente gasta tempo conversando, eu pergunto coisas sobre você, você pergunta coisas sobre mim, eu sei do que você gosta, você sabe do que eu gosto, então essa proximidade relacional é que vai nos tornando amigos. Então ser amigo do Espírito Santo exige também esse sacrifício, essa dedicação na palavra de Deus, na vivência dos próprios sacramentos da igreja. Então, se relacionar com o Espírito Santo exige da nossa parte um esforço, porque da parte de Deus, Ele sempre dá o primeiro passo. Então, se nós damos um passo, o Espírito Santo dá 2. Se nós damos 2 passos, o Espírito Santo dá 4 passos ao nosso encontro. Então,
é uma experiência muito linda, muito linda. É uma mística que o Concílio Vaticano II, alguns teólogos vão dizer que o Concílio Vaticano II abriu as portas e as janelas da igreja para que esse novo sopro de vida entre. Então, nós, leigos e toda a igreja, somos convidados a ter uma relação mais íntima, mais próxima, mais amorosa, mais carinhosa com o Espírito Santo, porque, por experiência própria, eu digo para vocês, é algo sobrenatural. Nós passamos por experiências que nós olhamos para trás depois e dizemos, foi pela graça do Espírito Santo que isso aconteceu na minha vida. Então, Lucivan, que nós cristãos consigamos, né, alcançar a graça de ter o Espírito Santo sempre perto da gente, que ele nos dê força para alcançar, né, os nossos objetivos. Muito obrigada por sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos. Foi um prazer conversar com você. Uma alegria, Joyce, partilhar com você, com todos que acompanham o programa Em Tuas Mãos. E eu finalizo deixando um versículo bíblico, que foi o próprio Jesus que disse em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8. Ele diz, descerá sobre vós o Espírito Santo e ele vos dará força, e sereis minhas testemunhas. Então, que nesta hora, neste dia santo de Pentecostes, a força do alto venha sobre todos nós para superarmos esses tempos tão difíceis, tão desafiadores que ora vivemos. Deus abençoe.